Fala, gente, tudo bem? Em primeiro lugar, feliz 2026 para vocês. Hoje é o nosso primeiro encontro nesse ano, que ele seja um ano de muita saúde, principalmente, e de excelentes negócios na advocacia. Eu estou testando esse formato hoje um pouco diferente. Em vez de eu transmitir ao vivo pelo Instagram, eu estou fazendo a gravação e vou disponibilizar essa gravação, porque isso me dá uma flexibilidade um pouco maior de horários. Então eu peço desculpa para quem quer assistir ao vivo, com Instagram, com interação, tudo mais, mas esse formato é um formato que funciona melhor para mim. Então, este é o episódio de número 43 do programa Nova Advocacia Tributária. Lembrando que o meu escritório, Alexandre Mas Advocacia, está aberto para parcerias. Se você tiver uma causa e precisar de ajuda em tributário administrativo, clica no link que está na descrição desse vídeo, manda uma mensagem para o WhatsApp do meu escritório que a gente conversa sobre os termos dessa parceria. Lembrando que há uma promoção nos cursos da minha escola nesse primeiro mês, em janeiro de 2026. Em qualquer curso que você se matricular da minha escola, você ganha como prêmio o acesso premium, ganha como bônus o acesso premium, que é o acesso liberado a todos os cursos da minha escola. Então, escolha o curso que melhor te atende aqui embaixo, clica no link que está na descrição desse vídeo e depois você entra em contato com a gente, que a gente libera o acesso premium para você. Hoje falar rapidamente mais um pouco sobre a reforma tributária. O título que eu dei para esse encontro é a oportunidade da reforma, restituição de tributos acumulados. E para entender que oportunidade é essa, a gente tem que começar lembrando que o ICMS, o ISS e o PIS/COFINS, alguns dos tributos que deixarão de existir com a implementação integral da reforma, eles são tributos não cumulativos, como regra. O que isso significa? Que, como eles incidem em cadeia, ou seja, várias vezes sobre o mesmo item, há um risco do tributo incidir sobre ele mesmo nas operações anteriores. Então, o tributo vai sendo cobrado em cada etapa, esse valor entra na base de cálculo e na cobrança seguinte, na próxima etapa de circulação, o tributo incide sobre ele mesmo. Isso nós chamamos de incidência por dentro ou tributação por dentro. Para mitigar os efeitos disso, que geraria um aumento muito grande no preço final das mercadorias e dos serviços, foi criada a regra da não cumulatividade. Toda vez que esses tributos são pagos, no momento seguinte em que eles forem pagos novamente, o valor anterior gera um crédito que vai ser abatido na operação seguinte. Isso chama não cumulatividade. Muito bem. Qual que é a questão para a qual eu chamo a sua atenção rapidamente no nosso papo de hoje? Com a reforma tributária, como você sabe, esses tributos, entre outros, ICMS, ISS, PIS/COFINS, vão ser substituídos, já estão, sendo substituídos pelo IBS e pela CBS, dois dos tributos novos. Acontece que com a extinção desses tributos, inevitavelmente haverá créditos remanescentes que não podem ser perdidos. Então você imagina um contribuinte que acumula créditos de ICMS, por exemplo, faz essa acumulação e o ICMS deixa de existir. Ora, esse crédito, ele precisa de alguma forma ser devolvido ao contribuinte. Ele não será um crédito perdido, porque isso seria um enriquecimento ilícito do Estado. E o que fazer com esses créditos acumulados se o contribuinte não tiver oportunidade de compensar porque os tributos foram extintos? Então, tem duas soluções possíveis nesse caso. Em primeiro lugar, o que me parece mais apropriado seria você gerar créditos para descontar no IBS e na CBS, como se eles fossem os tributos anteriores que geraram o crédito. Então, havendo esse creditamento e com o fim do tributo que gerou o crédito, eu faço a compensação com os novos tributos. O ideal seria que essa compensação fosse aceita pela própria Receita
de modo que fosse feita administrativamente. Se não, nós temos que forçar judicialmente a compensação desses créditos. Uma outra possibilidade seria pedir a restituição desses créditos acumulados, ou com uma ação de repetição de indébito, ou com uma ação declaratória acumulada com repetição de indébito, que eu vou comentar daqui a pouquinho como que funciona. Mas é menos interessante isso para o contribuinte, uma ação de repetição de indébito ou uma declaratória acumulada com repetição. E por que é menos interessante? É menos interessante porque essas ações se sujeitam à fila dos precatórios. Então, além do cliente demorar uma vida para ver a cor desse dinheiro, nós, advogados, também, quando vinculamos o nosso recebimento ao êxito, nós teremos que esperar, às vezes, mais de uma década para receber os nossos honorários, se o combinado for o recebimento no êxito. Então, me parece que o pedido de compensação com valores devidos de IBS e de CBS é uma solução claramente mais interessante para o cliente do que a ação de repetição de indébito. Então, qual a solução para resolver esse problema do cliente? A gente entra com o mandado de segurança, que me parece muito apropriado nesse caso, porque toda a prova vai ser uma prova documental, pleiteando o direito de compensar os créditos remanescentes, abatendo-os dos débitos provenientes dos tributos novos, especialmente o IBS e a CBS. Já que eu falei nesse assunto, quero comentar aqui que solução é essa, chamada de declaratória acumulada com repetição de indébito. Quero lembrar, eu tenho muitos vídeos gravados já sobre isso nas minhas redes, que o cabimento das peças do processo judicial tributário é muito simples. Até a realização do lançamento, cabe um mandado de segurança ou uma ação declaratória. Após o lançamento e antes da execução fiscal, cabe um mandado de segurança ou uma ação anulatória. Com a execução em curso, a defesa natural são os embargos à execução, eventualmente a ação ou a exceção, melhor, de pré-executividade. Se o tributo já foi pago e quer ser restituído, cabe uma repetição de indébito. Se eu quero pagar, mas eu não consigo porque o fisco não deixa ou porque se há uma dúvida sobre o legítimo credor, a gente entra com ação de consignação e pagamento. Esses são cabimentos isolados, digamos assim, das peças fundamentais, mas há alguns cabimentos combinados. A ação declaratória acumulada com repetição de indébito é um caso assim, de uma ação 2 em 1. Quando eu preciso obter a declaração de um determinado direito, então é o caso do que nós estamos discutindo aqui, obter judicialmente a declaração do direito de compensar esses créditos remanescentes com os tributos novos, e na mesma ação eu já peço a restituição, se o juiz, por alguma razão, não deferir o pedido de compensação. É uma solução muito legal, declaratória acumulada com repetição de indébito, quando o cliente tem essas duas pretensões, que haja a declaração de determinado direito e, se for o caso, que haja restituição de algum tributo pago a mais ou indevidamente. Guarde esse nome, ação declaratória acumulada com repetição de indébito. Bom, esse era o papo de hoje. Lembrando que o meu escritório, Alexandre Maza Advocacia, está aberto a parcerias. Se você tiver uma causa de administrativo e tributário e sentir necessidade de ajuda, clica no link que tem aqui embaixo, que é o link que cai direto no WhatsApp do meu escritório, e a gente vai discutir os termos dessa parceria. Lembro ainda que esses conteúdos que eu estou abordando aqui, semana após semana, inclusive o conteúdo de hoje, faz parte dos cursos da minha escola. Esses conteúdos fazem parte, né? Para acertar a concordância aqui, dos cursos da minha escola, o Advocacia Tributária, o curso completo da Reforma Tributária, o Advogue para Servidores e todos os outros. Então, tendo interesse de se matricular, clica no link que está aqui embaixo. Se você se matricular nesse mês de janeiro de 2026, você ganha como bônus o acesso premium, que libera o conteúdo de todos os cursos da minha escola. Valeu! É isso, testando novamente esse formato aqui de gravar primeiro e disponibilizar depois, ou seja, a minha live não é uma live. Vamos ver se está certo, o que vocês acham, deixa a sua opinião
aqui embaixo, tá bom? Valeu, é isso, até mais, tchau.